O meu nome é Vitor. Eu nasci em 1995 em Harrisburg, na Pensilvânia. E esta é a minha história. Quando eu tinha 5 anos, eu estava brincando com o meu brinquedo de Lego na sala de casa, quando vi a minha mãe segurando uma faca e vindo lentamente na minha direção. Ela nunca tinha se aproximado de mim com uma faca na mão. Mas quando de repente um homem entrou em nossa casa e a esfaqueou até a morte. Eu chorei e fiquei confuso com o que estava acontecendo. Ainda bem que no meu condomínio tem polícia por perto. Então, eu gritei por socorro. O homem fugiu comigo nos braços, mas a polícia, que já estava no jardim de casa, atirou nele enquanto ele tentava fugir comigo em seus braços. O homem, ali caído, já agonizando, ele olhou para mim em estado de choque e me disse: "A pata do macaco, você precisa livrar-se dela, não pegue-a." E depois disso ele morreu. A polícia veio e me tirou dali. Passei 13 anos no orfanato e quando completei a maioridade, finalmente eu pude voltar para casa, que um dia foi o meu lar. E assim que entrei na casa, todas as lembranças me veio à tona. Eu pude recordar daquele fatídico dia em que eu brincava na sala de casa e um homem desconhecido invadiu a minha casa e matou a minha mãe. As minhas peças de Lego ainda se encontravam jogadas no meio da sala, e ali, jogado quase que completamente embaixo do sofá, estava um objeto estranho. Então eu o peguei e o examinei. Parecia uma pata empalhada. A pata do macaco. A mesma que o assassino da minha mãe segurava no dia que invadiu a minha casa e foi morto pela polícia. Lembrei-me de suas últimas palavras e ele dizia algo do tipo: "Livre-se dessa pata de macaco." Ele era um louco, mas mesmo assim eu decidi pesquisar sobre aquele treco. Pesquisei sobre a pata do macaco, mas não obtive muitas informações. Eu descobri apenas que a pata empalhada do macaco, ela pode conceder 3 desejos a qualquer pessoa, a um preço terrível. Esta pata de macaco tem a capacidade de realizar qualquer pedido. Basta desejar em voz alta e ela funcionará imediatamente. Assim dizia um usuário anônimo do 4chan. O 4chan era uma rede de bate-papo da época, porém considerado uma rede antissocial. Ele permite que os usuários postem conteúdo ou interajam anonimamente, sem que haja qualquer tipo de identificação, e é totalmente livre para debater ou publicar qualquer assunto. Nutri um ódio tremendo por aquele homem que tirou a vida da minha mãe, mas o meu desejo em salvá-la era muito maior. Então, eu não hesitei. Peguei a pata do macaco e desejei em voz alta voltar no tempo. Imediatamente, tudo ao meu redor ficou preto e, de repente, eu estava em um lugar que eu não reconhecia. Eu perguntei às pessoas que ano era e elas disseram 1980. Eu estava chocado e assustado porque era o ano errado. Então peguei a pata do macaco para fazer outro desejo, que era voltar no dia em que a minha mãe foi morta. Até que uma garota veio até mim e ela meio que me lembrou de alguém, mas eu não entendi direito. Ela perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, e ela foi puxando o assunto. Conversamos e nos tornamos amigos. Ela era muito linda, e o que era para ser apenas uma noite romântica se tornou paixão, e esse amor que eu sentia por ela me fez esquecer do meu real objetivo, pois se eu usasse a pata do macaco para avançar no tempo, eu perderia aquela garota.
O seu nome era Lisa. Achei muita coincidência ela ter o mesmo nome da minha mãe. 15 anos depois, nos casamos e tivemos um filho. Em minha homenagem, ela colocou o meu nome no garoto, Vitor. No começo, ainda éramos felizes, até que nossa briga se tornou-se mais frequente, pois eu sempre voltava para casa bêbado. Aos poucos, lembrei-me da minha mãe, a qual eu deveria salvar. Nesse ponto, ainda não havia dito à minha esposa o motivo pelo qual eu estava ali no passado. E todas as noites eu não conseguia dormir, e eu sempre pensava no meu real objetivo de salvar a minha mãe. Então, sabendo que eu nunca teria paz, eu chamo a minha esposa para conversar e digo que ficaria ausente por alguns dias, pois tinha assuntos inacabados para resolver, e assim que tudo terminasse, eu voltaria para ela. 5 anos depois, eu ainda não havia localizado a minha mãe para salvá-la daquele assassino, pois pelo menos o que eu me recordo, a minha mãe e eu morávamos na rua Sandale, em Harrisburg. Bem, eu não me lembro o número da casa, mas coincidentemente era a mesma rua que a minha esposa e eu morávamos. Naquela tarde de 15 de novembro de 2000, eu recebo uma ligação da minha esposa. Por que você não disse que nos deixaria? Você tem outra família. É esse o motivo? Eu não tenho nada para alimentar o seu filho, e sempre me lembro da sua cara feia quando eu olho para ele. Desliguei o telefone e a ignorei. E depois, ela ligou novamente e disse: "Se você não voltar para casa, eu vou matar o nosso filho." Fiquei chocado e rapidamente voltei para casa. E quando entrei pela porta, eu vi o nosso filho sentado no chão da sala montando seu brinquedo de Lego. A minha esposa segurando uma faca e se aproximando dele. Então, eu rapidamente corri até ela. Nós lutamos para pegar a faca e eu, acidentalmente, a esfaqueei e a matei. E quando olhei para o meu filho, eu fiquei paralisado de descrença enquanto ele chorava e gritava. Essa cena me lembrou da vez em que olhava para o assassino da minha mãe e agora tudo fazia sentido. O que o homem disse sobre a pata do macaco para nunca usá-la era porque Lisa é na verdade a minha mãe e o nosso filho sou eu. Eu deveria ter me livrado daquele objeto assim que o encontrei, pois quando voltei no tempo, eu me casei com a mulher que era a minha mãe e o nosso filho, na verdade, era eu. Eu peguei o garoto nos braços, precisava fugir com ele dali para que tudo não se repetisse novamente. E assim que o peguei, ele debateu com chutes e socos, acertando a pata do macaco que eu segurava em uma das mãos, e assim a jogando parcialmente para debaixo do sofá. Ainda com o garoto nos braços, eu tentei atravessar a porta de entrada da casa, mas antes disso, eu fui abordado por um policial que já estava ali no jardim da casa, a 20 metros de mim. Ele efetuou 3 ou 4 disparos, eu não me lembro bem. Então eu caí com a criança ainda em meus braços. Eu me lembro de olhar em seus olhos e dizer as minhas últimas palavras: a pata do macaco, você precisa livrar-se dela, não pegue-a." Boa noite.